Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um bate-papo da Yuri Digital. E hoje nós estamos aqui com o nosso Head de Estratégia e Tecnologia, o Renato Matos. Estamos com o Flávio Vieira, que é o contador líder da Yuri Digital, e a Vanessa Figueiredo Graça, que é a Head de Contabilidade da Yuri Digital. Nós vamos falar aqui hoje sobre um tema super relevante. Eu não sei se você tem essa ideia, mas aproximadamente 70% dos advogados e advogadas do Brasil não tem uma pessoa jurídica. Trabalha em regime de recibo de profissional autônomo, a gente vai falar mais disso tecnicamente daqui a pouco, né? Trabalha numa situação de pessoa física, com aquela carga tributária que a gente sabe que é super pesada, né? Aquela carga tributária que a gente sabe que muitas vezes inviabiliza o retorno, né? Então hoje a gente vai falar aqui de um assunto que é super importante, que é super relevante e que muitas vezes advogadas e advogados não dão atenção, que é a migração para a pessoa jurídica. Abrir o seu escritório de advocacia de maneira formal, como uma pessoa jurídica efetivamente constituída. Então, a gente vai falar aqui primeiro com a Vanessa, que é a nossa Head de Contabilidade na Yuri Digital. Tudo bem contigo, Vanessa? Olá, como vai? É um prazer estar com vocês. Vanessa, eu tenho uma pergunta para fazer para você aqui sobre contabilidade, sobre esse tema que a gente está falando de migração para a pessoa jurídica, né? Migração para a pessoa jurídica com a abertura da empresa, no caso aqui para advogadas e advogados, para a advocacia, né? Por que você acredita, e eu sei que você defende essa tese, porque já falamos muitas vezes, por que você acredita que é fundamental que advogadas e advogados constituam uma pessoa jurídica, constituam uma empresa e migrem para esse sistema PJ que a gente fala, né, no senso comum? Efetivamente por conta da redução da carga tributária, que hoje o advogado, a advogada, exercendo a sua profissão como pessoa física, chega a ter uma carga tributária aí para o imposto de renda de 27,5%. E nessa migração ele reduz drasticamente essa carga, cai para 4,5% o início, né? Além de uma melhor estruturação financeira, que permite até a contratação de colaboradores e de linhas de crédito. Mas, além disso, o que eu quero deixar muito claro para você, advogado, advogada, é que a sua profissão lhe concede esse direito. Você tem o direito de economizar, não só na carga tributária, mas também nas suas despesas, nos seus fluxos financeiros. É um direito concedido pela profissão que você exerce. Muito bacana. A gente vê que realmente faz muita diferença, não é, Vanessa? Olha só, gente, eu vou fazer agora uma pergunta aqui para o Flávio, e eu já entendi que a Vanessa colocou para a gente aqui, Flávio, que tem uma redução na carga tributária. Isso está bastante evidente, né? E acho que é bastante relevante também, porque sobra no bolso, né? Sobra no bolso, faz diferença para o empreendedor, para a empreendedora, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria entender de você, Flávio, como contador líder, aí, a pessoa que está no front, que vê as coisas acontecendo e a diferença que isso faz na vida de cada pessoa, né? Qual é efetivamente a diferença que isso faz? É só a carga tributária? Essa é a única diferença? E se for, ela já é ótima, já faz toda a diferença. Mas é só isso? Ou tem mais diferenças quando eu resolvo, como advogada, como advogado, começar a minha PJ, iniciar a minha empresa? Não, não é só isso. Não é só a carga tributária. Mas também a separação dos entes. Separamos os patrimônios da pessoa jurídica da pessoa física. Sempre tem esse mote. As pessoas sempre misturam os seus patrimônios. E você separando, você constituindo ou migrando para uma pessoa jurídica, você tem essa separação patrimonial. Esse é o mote principal. Ô, Vanessa, eu tenho uma outra pergunta para fazer para você aqui com relação a esse ponto, né? Eu já ouvi muitas vezes, você sabe que eu, além de advogado, de estar no time da Yuri, né? Eu também, durante muitos anos, lecionei direito civil. Então, preparei alunos para o exame de ordem, preparei alunos para concurso público e muitas aulas de pós-graduação. E sempre o que eu acabava ouvindo dos meus alunos, é da burocracia para abrir essa empresa, do tempo que demora para abrir essa empresa, do gasto que se tem para abrir essa empresa. Eu queria entender de você, se você poderia resumir para a gente, deixar claro aqui, primeiro, entender é realmente muito burocrático, demora muito, é muito difícil, quais são as etapas, quais são os
passos para se fazer isso? Para quem está nos ouvindo, isso é muito complicado mesmo, né? Que diferença que a gente tem hoje do que já foi antes? Eu estou te falando aqui de um tempo que eu lembro que a gente levava até 90 dias para constituir um CNPJ, né? E vai documento, volta documento, assina documento, rejeita documento, põe de novo documento. Queria entender quais são os passos hoje em dia. Como é que isso funciona? Isso é fácil, não é fácil? A Yuri pode facilitar esse processo? Como é que isso funciona? Atualmente, isso é mais simples do que parece. Claro que existe a burocracia inerente aí a todo o trâmite, mas é mais simples do que parece. Você inicia com uma consulta de viabilidade dentro de uma das plataformas governamentais inerentes à profissão e ao endereço que você quer que o seu escritório fique localizado. Nessa sequência, você já dá entrada com o DBE ali para o seu CNPJ, saindo do seu CNPJ, protocola esse contrato perante a Ordem dos Advogados do Brasil, para o registro e efetivo. Até chegar ali na Ordem dos Advogados, quanto tempo isso leva mais ou menos? Eu sei que não dá para precisar, cada caso é um caso. Cada caso mas... é um caso, e aí esse processo final a gente também depende de uma análise da OAB, né? Mas em média o processo burocrático da consulta de viabilidade, passando aí pelo CNPJ até o ingresso na OAB, em torno de uns 3 dias, né, Flávia? 4 no máximo. Uma semana no máximo. E depois dependemos do registro da ordem. Nossa, eu tinha em mente isso como meses. Não, atualmente 3, 4 dias, uma semana, é super simples hoje em dia. Retornando esse contrato, devidamente protocolado, registrado na OAB, você ingressa na prefeitura para permitir a emissão das notas fiscais. E atividade, né? Ô Flávio, me diz uma coisa. Na prática aí, o que você entende que são os maiores desafios enfrentados pela advogada e pelo advogado que escolhem esse caminho, né, de abrir a sua empresa, de iniciar o seu escritório como uma PJ efetivamente? Como foi abordado pela Vanessa, a burocracia. Esse é o maior entrave que o advogado e até a questão tributária, o entendimento do emaranhado tributário que temos no nosso país. Então, esse é o maior desafio que o advogado e que o empresário brasileiro tem hoje. É a questão burocrática. Mas hoje vocês entendem que isso é muito mais célere, muito mais simples do que já foi? Sim, hoje sim. Mas até chegar na ponta final, que é o empresário, que é o contribuinte, ainda não tem ainda esse entendimento. As pessoas não têm esse entendimento ainda, porque as informações não são claras. Entendi. Vanessa, me fala uma coisa. Planejamento tributário. Como é que o planejamento tributário... Eu entendo aqui quando a gente fala de planejamento tributário para grandes empresas, né? Os tais impostos em cascata, os créditos tributários, quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de comércio, né? Entendo disso porque já estudei direito tributário em algum momento, né? Já há muitos anos não estudo, mas já estudei em algum momento. Eu queria entender de você o seguinte: como é que o planejamento tributário pode colaborar com a advogada, com o advogado? No exercício da advocacia, existe planejamento tributário para isso? E como que isso pode, como que a Yuri, como contabilidade, pode ajudar nisso? E que diferença que isso poderia fazer? Claro que existe. Nós temos hoje 3 regimes tributários aí, né? É o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. A depender do tamanho, do porte do escritório desse advogado, dessa advogada, nós adotamos o regime tributário mais adequado. O lucro real, por exemplo, ele traz com ele algumas pertinências no sentido de redução de conta de aluguel que você paga, contas, internet, enfim, você consegue reduzir a sua base de cálculo do imposto, né? Então, isso fica muito claro. Tudo é planejado de acordo com o tamanho e o faturamento do escritório, desde o pequeno, médio, grande. Isso é uma adoção estratégica, é um planejamento personalizado que a Yuri faz mediante as informações coletadas ali com o cliente. Então a Yuri sugere para essas pessoas. Nós extraímos essas informações, obviamente, analisamos e implementamos o melhor regime tributário, sugerimos. Muito legal.
Ô Flávio, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Sua perspectiva prática. Você tem algum caso para contar para gente? De alguma migração que foi bem sucedida? Estou chamando de migração, né? Mas eu estou entendendo aqui migração como eu deixar de ser advogado ou advogado ali como pessoa física e começar a atuar como pessoa jurídica, né? Abrir o meu escritório de maneira formal e etc. Você tem algum caso para contar para gente que teve efetivamente sucesso, que teve êxito, que fez diferença? Sim, temos. Temos um advogado que era pessoa física, que ele faturava mais ou menos em torno de R$ 6.000, mais ou menos. Ah, vale a pena também. Se eu Vale faturo R$ 6.000 também vale. Vale a pena, porque você sai de uma alíquota de 27,5% na física, fora o ajuste, e você vai para 4,5% a partir de 4,5%. Então é bem vantajoso. Fora a lisura do negócio, que a gente sempre está enfatizando essa questão, que é a lisura, a Até por questão de relação. responsabilidade civil, né, Flávio? Exato. A relação entre os entes, entre o seu contratante e o contratado, né? Então, eu acho que vale a pena hoje. Mas voltando à sua questão, temos um caso lá de um advogado que ele prestava um serviço X e chegou lá e o seu contratante pediu uma nota fiscal para ele. Então nós da Iuris acabamos fazendo um levantamento tributário para ele, naquela questão, qual era a melhor opção para ele. E aí ele fez a migração para o Simples e ficou muito feliz com a economia financeira que ele fez. Sobra no bolso, né? No final das contas, além de tudo aquilo que a gente vem falando, sobra no bolso da advogada, do advogado, do empreendedor e da empreendedora, né? E sobrar no bolso é raro, por isso tem que se valorizar, né, Ana? Exatamente. Porque sobrar no bolso significa sobrar para sua família, sobrar para você, para investimento no seu escritório, para investimento em você, para fazer a diferença aí e subir de nível, mudar de nível, não é verdade? Vanessa, queria te fazer uma pergunta. Já entendi, então vamos ver se eu entendi bem aqui, né? Que é muito mais vantajoso, e vocês já me compraram com esse discurso, tanto que a gente tem lá o nosso escritório com vocês lá na Iuri, né? Mas eu já entendi que é muito melhor ter o escritório, ter a pessoa jurídica aberta e trabalhar de maneira formal, né, no sentido de ter economia tributária, de ter ganho, de ter planejamento, separação entre os patrimônios, lisura, possibilidade de obtenção de crédito, melhor relacionamento com o mercado, melhor relacionamento com empresas, né, com clientes, no caso. Mas agora eu queria entender de você o seguinte, especificamente, como que a Iuri pode colaborar neste processo de abertura da pessoa jurídica, esse processo de início dessa atividade, a gente pode até chamar quase de atividade empresarial, né, desse negócio pelo advogado, pela advogada. Toda essa burocracia, esses registros, a Iuri acompanha do começo até o fim. Entrega a pessoa jurídica para o advogado, para a advogada, efetivamente funcionando. E a partir daí, eles têm essa contabilidade sendo exercida ali pelo escritório, mês a mês, nós vamos sugerindo, vamos implementando situações que deixam mais confortável essa situação, essa parte aí financeira para ele, a burocracia também, sugerimos com os contratantes deles, o que eles podem viabilizar de melhor para implementar dentro do escritório. Então, é um processo realmente personalizado e um acompanhamento dia a dia, com o advogado, com a advogada, o que eles precisam. A Iuri está sempre à frente, e não só, e um ponto importante que eu vejo aqui com a Iuri, a Iuri não fica restrita à parte fiscal, contábil, ou aquele advogado, aquela advogada, aquela empresa que tem funcionários, não fica restrita a isso. A Iuri efetivamente se envolve com a relação comercial que o nosso cliente tem com o cliente dele. Então, nós temos muito cuidado com isso no momento de sugerir ou de implementar algo que possa também ter esse impacto positivo para ele. E o que eu quero enfatizar, reiterar aqui, é que nós falamos muito sobre redução de carga tributária, que realmente isso é de extrema importância, né? Ter o dinheiro efetivamente no bolso. Mas o que eu quero deixar muito claro é que isso é um direito que a profissão permite e assiste a esse advogado, a essa advogada, a essa redução efetiva. É um direito. Muito bacana.
Ô, Flávio, me fala uma coisa. Eu já entendi aqui que, como a gente já disse, é muito melhor ter a pessoa jurídica. Mas, abrir uma pessoa jurídica, eu posso abrir com qualquer contador tradicional. Vamos falar disso depois, né, Renato? Vamos falar disso. Contabilidade tradicional, contabilidade digital e Yuri, que são três coisas diferentes, Três né? coisas distintas. Três coisas distintas. Mas eu posso pegar ali qualquer contador tradicional, e qualquer não é demérito, qualquer que eu digo, qualquer contador é habilidoso, é competente para fazer a abertura de uma pessoa jurídica, CNPJ, porque estudou para isso, está preparado para isso e esse é o ofício, certo? Contabilidade digital também, todas as que existem no mercado, estariam aptas e disponíveis a esse trabalho que a gente está chamando aqui de imigração, mas é a abertura do CNPJ, não é verdade? Por que então fazer com a Yuri, Flávio? Qual é o diferencial, se é que existe o diferencial da Yuri para fazer isso? Conta pra gente, por favor. Aproveitando o engate da Vanessa, o atendimento personalizado. Esse é o diferencial da Yuri. Mesmo sendo uma contabilidade digital, temos pessoas trabalhando com a Yuri. E, claro, tecnologia de ponta. Esse é o nosso diferencial hoje. Mas se tem tecnologia de ponta, então, Renato, eu estou entendendo aqui que a Yuri é muito mais cara. É muito mais dispendioso para advogado, vai gastar muito mais dinheiro contratando a Yuri, é isso, Renato? Você me permite discordar de você. A Yuri está entre os produtos de contabilidade mais baratos do Brasil. E a gente... Mas então se é barato, não entrega valor. Não, pelo contrário, a gente investiu muito em tecnologia, a gente tem integração com mais de 1.700 municípios. Quando a gente fala de tecnologia aqui, a gente mencionou um pouco da contabilidade tradicional, da digital. O que a gente enxergou, né? A tradicional, ela tem um atendimento muito personalizado, mas ela também tem muito trabalho manual sendo feito por trás. Sim. Na digital, eles digitalizaram muito processos e trazem pessoalidade. Aí a gente juntou o melhor dos dois mundos. Então a gente tem gente aqui olhando no detalhe do negócio, usando dos artifícios tecnológicos para entender qual que é o melhor KNAI para esse estabelecimento, que tipo de serviço ele pode oferecer. Quando a gente fala de advogado, ele pode talvez oferecer serviço de empresa para análise de contrato, não necessariamente ele está atendendo a um processo. Então, como é que a gente ajuda ele nessa constituição? As integrações de emissão de nota, ele digitalizar esse processo é o primeiro passo da profissionalização dele. Então, ele como empresa, não é só a emissão de nota, a contabilidade não é só a emissão de nota. Como é que ele vai contratar o funcionário dele? Que encargos trabalhistas estão em cima disso? Como é que ele vai fazer a projeção? A gente falou que o imposto começa em 4,5 para quem vem para a pessoa jurídica. Mas a gente está falando de Simples Nacional, para considerar os 12 últimos meses dele. Então, com tecnologia, a gente ajuda ele a avaliar qual que é a tua previsão de faturamento, quanto que você vai gastar de imposto nos próximos 12 meses, você vai trazer funcionário, o que você vai trazer de encargo. E tudo isso a gente está usando o IA, análise de dados, integração, como eu mencionei, a gente está integrado com mais de 1.700 municípios no Brasil para fazer emissão de nota. Então, tudo isso não é trazer só o serviço personalizado. Eu tenho uma redução interna muito forte de trabalho manual. Perfeito. E isso traz um valor para a pessoa. Sem dúvida. E é claro, né, gente? É claro que a minha pergunta aqui para o Renato foi capciosa, né? Eu quis sacanear aqui, né, na conversa, porque é óbvio que a gente sabe que a Yuri está posicionada como um dos serviços de contabilidade, se não o mais em conta que a gente tem no Brasil hoje, um dos mais. E a gente sempre fala muito, o Renato sempre fala muito isso para mim, Fábio, esse pessoal que tem aí de contabilidade digital no mercado são emissores de nota fiscal, não são serviços contábeis. Exatamente. Como que a gente presta, né? Exatamente. A gente presta serviço de contabilidade efetivamente. Sabe aquele contador que estava lá do seu lado, que ia te atender no escritório? É esse mesmo contador, só que digital, pela via digital e com muita tecnologia, com muita inteligência artificial, com muita coisa girando em torno desse negócio e muito mais coisa está por vir na Yuri. A gente tem um roadmap bastante extenso, como eu já disse, com muito desenvolvimento no backlog para ser feito, muita coisa para acontecer nas próximas semanas. Eu não vou nem falar anos nem meses, nas próximas semanas tem muita coisa para aparecer. Então, gente, queria convidar vocês a que vocês nos sigam aí no canal do YouTube, nas redes sociais, né, da Yuri Digital e conheçam mais. Saibam mais, eu tenho certeza que essa decisão de abrir a sua pessoa jurídica, de começar o seu CNPJ, ela vai fazer toda a diferença na sua advocacia, vai fazer toda a diferença para você ser efetivamente um empreendedor, uma empreendedora de primeira grandeza, tá bom? Foi muito legal esse bate-papo aqui que eu pude estar com o Renato, que é o nosso head de estratégia e tecnologia, o Flávio, que é o nosso contador líder na Yuri Digital, e a Vanessa Figueiredo, que é a nossa head de contabilidade na Yuri.
Por hora fica aqui o meu forte abraço a todos vocês, viu? Até logo!